A Justiça de São Paulo mandou soltar uma quadrilha inteira presa em flagrante por extorsão mediante sequestro. Durante a audiência de custódia, uma integrante desse bando afirmou ter sido asfixiada por policiais civis com uma sacola plástica colocada em sua cabeça e agredida com tapas no rosto e puxões no cabelo. De acordo com seu relato, a suposta tortura foi praticada para que fosse revelado onde ficava o cativeiro de um casal de empresários, vítimas do sequestro na cidade de Itaquaquecetuba, que fica na região metropolitana de São Paulo. Aos prantos, nessa audiência, a integrante da quadrilha não negou a participação no crime, mas afirmou ser vítima dos agentes. O defensor público que a representava se disse surpreendido com a informação da suposta tortura e se manifestou de forma favorável à soltura da mulher e de seus comparsas, convertendo a prisão em flagrante para preventiva. Ao acolher a manifestação da defensoria, o juiz do caso não recebeu nenhum laudo para confirmar essas denúncias e afirmou ter considerado o relato dela verossímil, ou seja, verdadeiro, mas ressaltou que a detenta pode ter sido uma excelente atriz. Delegado Palumbo, acho que é um caso interessante para nós analisarmos e, claro, a gente tem que repudiar o uso da tortura, mas a gente não sabe se, de fato, os policiais fizeram uso desse dispositivo. Na verdade, não tem nenhum laudo atestando se ela foi vítima de tortura ou não. O fato é que ela teria sido muito convincente nessa defesa ao juiz, que acolheu essa defesa e acabou dando inclusive benefício a ela que foi detida junto com a quadrilha. Delegado Palumbo, queria que você analisasse esse caso e me dissesse o que está de errado por aí. Tudo. A justiça é cega, mas as injustiças são bem visíveis. Eu conversei com o delegado do caso, que aliás é da minha turma de delegados, é um delegado extremamente legalista, preparado. Durante a elaboração do flagrante, da lavratura do flagrante, os indiciados se fizeram presentes com um advogado que acompanhou todos os atos de polícia judiciária, absolutamente todos, do começo ao fim. E ninguém relatou tortura alguma. Já na audiência de custódia, para o defensor público, também não foi relatado nenhum tipo de tortura. E aí, essa atriz chega perante um juiz, começa a chorar, começa a reclamar, dizendo que houve tortura, e o juiz simplesmente solta um sequestrador. Não é um furtador de banana ou um furtador de picanha, não. É um sequestrador. Extorsão mediante sequestro é um crime gravíssimo. E simplesmente o juiz solta, baseado no que falou a presa, do que falou a indiciada. E se esqueceu de perguntar para os delegados, para os investigadores, para os policiais que participaram da ocorrência. Ou seja, uma completa inversão de valores. Não tem um laudo, porque se o juiz quisesse, ele poderia requisitar um médico legista, faz uma perícia, faz um exame médico legal. Não ia constatar absolutamente nada. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu estava nessa mesma cidade, prendemos um sequestrador e ele falou assim, eu vou sair na audiência de custódia que eu vou falar que vocês todos me bateram. Falei, pois bem, fala o que você quiser, graças a Deus ele não saiu. Mas num país onde a gente vê juiz ou juízes colocando casaquinho no preso, dando água, cafezinho e perguntando se o ar-condicionado está muito gelado, fica difícil a gente acreditar na justiça. São criminosos, sequestradores, um crime terrível. Aí eles vão lá, pré-julgam a atividade policial, sem prova nenhuma, baseada apenas no depoimento dessa mulher, que aliás é uma excelente atriz, e é por isso e por outros que a criminalidade está do tamanho que está. A culpa é da legislação também? A culpa também é da legislação. A culpa é falta de patrulhamento, falta de investigação? Também. Mas também a culpa é do judiciário, que por vezes passa a mão em criminosos e acaba soltando, inclusive, sequestradores. Isso é um absurdo, é um desprestígio total para a polícia. Os policiais estão cada vez mais desprestigiados, porque o tempo todo eles são acusados, é a palavra de um bandido, de um criminoso, de um facínora, vale muito mais que a de um policial nesse país. Mota, você já fez em outras edições do programa severas críticas ao dispositivo da audiência de custódia. Nesse episódio,
o juiz não recebeu nenhum laudo para confirmar a versão da moça, a denúncia que ela fez de que teria sido torturada pelo policial. Enfim, alguns elementos para a gente considerar nessa notícia, né? É exatamente para isso que foi criada a audiência de custódia, Canhato. A gente está vendo um exemplo da finalidade da audiência de custódia. Ela foi criada para soltar criminosos. Deixa eu traduzir isso no politicamente correto, para gerenciar a população carcerária. A grande questão em debate no Brasil de hoje é qual é a finalidade da justiça criminal? A gente precisa responder essa pergunta. Não deveria haver nenhuma dificuldade em responder isso, né? A finalidade da justiça criminal é garantir que os criminosos sejam punidos de acordo com a lei. E, nesse processo, a justiça deve proteger os direitos tanto do cidadão de bem quanto do cidadão que não é de bem e fez a escolha pelo crime. E aí vem uma outra questão. Onde está a prioridade quando esses dois direitos se conflitam? Hoje, no Brasil, não há dúvida nenhuma. A prioridade está na proteção dos direitos do criminoso. Eu já andei esse país do sul ao norte, falei com policiais, promotores, magistrados, defensores. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. A justiça aqui no Brasil já determinou que criminosos presos em condições ruins devem ter o seu tempo de prisão contado em dobro. Ou seja, é como se reduzisse a sentença pela metade. Mas e a vítima? O Congresso Nacional acabou com a saidinha, mas a saidinha continua. Mas e a vítima? A audiência de custódia, nós ouvimos isso do ministro, solta 50% de todos os criminosos presos em flagrante. Mas e a vítima? No atual sistema de justiça brasileiro, a vítima não conta. No Brasil, roubou-se da vítima até o direito de se indignar contra o criminoso. Sequestradores de um casal na cidade de Itacoaquecetuba, que é uma cidade na região metropolitana, ali no Alto Tietê, e no momento da audiência de custódia, uma das integrantes do grupo relatou que teria sido torturada por policiais. Aí o juiz acatou essa declaração, essa afirmação, essa versão e acabou liberando a moça daquela detenção. Você, Beraldo, na verdade, converteu em preventiva. Queria que você refletisse sobre o argumento usado, muito convincente, a avaliação do juiz do caso e, naturalmente, a falta de um laudo, que seria, me parece, fundamental para você tomar qualquer atitude em relação a essa criminosa, né? Bom, Canhato, é interessante que o magistrado desse caso, ele parece acreditar que existe um código de honra a ser seguido com criminosos. Quer dizer, a dúvida se a presa era uma atriz mostra que ele parte do pressuposto que o bandido fala a verdade, que o bandido não mente. E que se o bandido mentir, vai ser uma surpresa. Ora, apareceu aqui não uma bandida, não uma sequestradora, mas uma atriz talentosa que conseguiu me ludibriar. Então a gente vai vendo a moral que existe na bandidagem hoje em dia em relação aos magistrados. Porque eu pergunto ao delegado Palumbo, se chega lá um policial e fala que não bateu, não foi violento e tal, o magistrado vai olhar para o policial e vai dizer, olha, então estou acreditando aqui, se o senhor policial que tem fé pública, o senhor fez um juramento, eu vou acreditar no seu juramento. A sua palavra para mim basta, porque afinal de contas, se a sua palavra não bastar, é o senhor que tem que estar no banco dos réus. Mas no Brasil não acontece assim. O policial treinado, que está ali combatendo o crime, essa pandemia de criminalidade que existe no Brasil, que está colocando a sua vida em risco a todo momento, porque até se for abordado por um malandro, um assaltante no meio da rua, o assaltante mata quando descobre que ele é policial. Aí quando o policial vai na frente do magistrado,
É a palavra do bandido que vale. O bandido vai embora mais rápido que o policial que o prendeu. Então, nós estamos vivendo a completa inversão de valores. E como é que vamos nos colocar no lugar dos policiais? Vamos imaginar que nós vamos para o nosso trabalho todos os dias e, ao chegar no nosso trabalho, o nosso chefe nos aponta o dedo e diz que a gente é mentiroso, que a gente não sabe trabalhar, que a gente não faz nada direito, que a gente não serve para nada, que o que a gente fez hoje está errado, e o que a gente fez ontem também estava errado, e o que a gente fizer amanhã também estará errado. Qual é o ânimo que a gente vai ter para executar o nosso trabalho da forma adequada? Nenhum. Então, como é que se quer ter uma polícia atuante? Como é que se quer ter uma polícia firme, uma polícia motivada a vencer o crime, se a gente encontra esta realidade no Poder Judiciário brasileiro? Então, está tudo absolutamente invertido. E esta inversão favorece de forma plena e total o alastramento dessa criminalidade que nos assola diariamente no Brasil. Pois é, e o estranho desejo nas câmeras, né, Beraldo? Talvez explique justamente esse cenário que você apresentou para a gente. Quer fazer um complemento em relação ao questionamento do Beraldo, delegado Palomo, por favor? Quero sim, Caniato. Muitos policiais vão parar na corregedoria com base na palavra de bandido sem laudo nenhum, constatando lesão, constatando qualquer tipo de ferimento. Só que esses mesmos criminosos que acusam os policiais, que vão para a corregedoria, que tem que pagar o estacionamento caro, que tem que perder o dia de bico, porque a maioria dos policiais vive de bico e eles são chamados na folga para ir na corregedoria se explicar, esses criminosos não respondem por denunciação caluniosa, que é crime previsto no Código Penal. Agora, por que os magistrados, primeiro eles corroboram com o bandido que só tem a palavra dele, e depois eles acabam se omitindo, e por que não dizer prevaricam, quando eles não fazem nenhum tipo de denúncia no crime previsto de denunciação caluniosa. Isso é uma inversão total de valores. Eu já falei isso aqui, meus colegas delegados ficam até chateados comigo. Eu não tenho saudade nenhuma da polícia, tenho dos amigos, tenho de algumas operações, justamente por causa disso. Quinta-feira passada, estive num júri de um policial que matou em legítima defesa um traficante e a promotora acusando ele como se ele fosse o pior dos bandidos da face da terra. Aí eu me coloquei no lugar desse policial, pai de 5 filhas, faz bico para sobreviver, um dos melhores policiais que eu trabalhei, até discuti com a promotora, o júri foi anulado, inclusive, discuti com a promotora que é uma denúncia injusta, ele jamais deveria estar sentado no banco dos réus. Mesmo assim, ele tá lá combatendo o crime diariamente, se envolveu em outras ocorrências. Eu já falei aqui, policial que não vai parar na corregedoria é porque não está trabalhando, são os verdadeiros maçanetas, ou aqueles que ficam internos, em batalhão, em companhia, esses aí não prendem nem o dedo na porta. Mas o policial que trabalha, ele vai arrumar algum tipo de problema. Agora, quando você vê um colega seu, de profissão, da divisão de operações especiais, sentando no banco dos réus, com um júri para julgá-lo e com uma promotora que não tem a mínima noção de como funciona uma biqueira, o máximo que ela combateu o crime foi dentro lá do fórum, no ar-condicionado, tomando uma aguinha, isso é muito injusto e, por que não dizer, revoltante, Caniato. É construção de um cenário, né, Mota, que credibiliza mais a narrativa de um detento, de um criminoso, do que da própria polícia, né? Isso não é por acaso, isso é uma cruzada ideológica contra a polícia, não acontece só no Brasil, mas aqui atingiu proporções, assim, inacreditáveis. A polícia é a última barreira entre a sociedade e o caos. A polícia protege, inclusive, essas autoridades que atacam a polícia. Todas estão cercadas de proteção policial. É para a polícia que elas ligam na hora que a coisa sai de controle. Então, esse processo tem que ter um freio. Ele não pode continuar, porque o Brasil vive numa crise de criminalidade sem fim. No dia que a polícia brasileira encheu o saco de ser tratada desse jeito
e resolver parar de trabalhar, o Brasil vai parar. Vamos seguir com outras notícias e informações, sempre de olho nessas movimentações, pautas ligadas à segurança pública. É importante trazer a reflexão, inclusive quando a gente tem especialistas na nossa bancada.